Pare de se comparar pela sua saúde mental, pelo bem do seu negócio. Não se compare com absolutamente ninguém a não ser você mesmo, você mesma. Meu nome é Alexandre Cota, eu sou corretor de imóveis, franqueado da Remax Ace e Remax Oitavo Andar em Belo Horizonte. E hoje vou falar para você sobre comparação, tá? Galera, se você trabalha dentro de uma empresa, se você tem rede social, se você trabalha num ecossistema, numa rede que tem muito reconhecimento, igual é o nosso caso na Remax, muito cuidado com as coisas que você está observando, né? Muito cuidado com a forma como você lida com o sucesso do outro, né? Do colega. Obviamente, né? A gente precisa honrar e reconhecer absolutamente todos aqueles que estão tendo um resultado, que estão tendo uma performance a ser reconhecida, a ser de fato premiada. Porém, contudo, no entanto, é primordial que nós, enquanto profissionais, tenhamos certeza e clareza da execução daquela outra pessoa, né? Da história que aquela outra pessoa tem, da experiência que aquela outra pessoa tem. Então, trazendo um pouco para esse lado profissional, né? Eu, enquanto franqueado, eu me lembro quando eu comecei, principalmente, hoje já tenho mais maturidade em relação a isso, apesar da comparação sempre ser um desafio, porque isso é natural. Enquanto ser humano, isso é algo que é natural, né? Sempre vai acontecer. Mas eu me lembro quando eu comecei de ter contato, né, com franqueados ali que tinham menos tempo de rede, ou às vezes tinham o mesmo tempo de rede que eu, mas que tinham mais resultado, que tinham mais. Tinham uma equipe de corretores, né, mais qualificada, maior. E eu lembro que isso me deixava assim, cara, o que eu tô fazendo errado, né? O que tá faltando, né? Aonde que eu tô pecando, aonde que eu tô errando. E isso me incomodou por bastante tempo. E fazendo uma reflexão sobre isso antes de gravar esse vídeo, eu percebi, né? E percebi até logo depois que eu vivi isso tudo, né? Toda a reflexão, e faço essa reflexão o tempo inteiro, é de que na época eu promovia muito pouco o contato com essas pessoas. Então eu via ali pessoas com grandes resultados, mas eu não ia conversar com essa pessoa para entender o background né, dessa, dessa pessoa ou daquela empresa. Então eu não entendia da onde aquela pessoa vinha, eu não buscava entender qual que é a experiência, qual que era a vivência. No nosso caso, enquanto franquia imobiliária, né, é uma coisa que é muito te coloca muitos pontos à frente é o fato de você já estar atuando no mercado imobiliário quando você faz a transição, né? Salvo quando a pessoa não compra a ideia, né? E não compra o processo. Mas quem compra o processo e já tem uma estrutura montada, funcionando, essas pessoas costumam crescer bem mais rápido, né, do que outras. Eu, por exemplo, vim do zero, sem saber absolutamente nada de mercado imobiliário, absolutamente nada de negociação, quase que experiências nenhuma profissional. Então, os meus desafios eram relativamente maiores do que pessoas que já estavam nesse mercado, que já tinham uma vivência, que já sabiam como que a coisa funcionava e já tinham experiência tocando empresas ou é, como grandes profissionais. Eu, no meu caso, vinha sem experiência nenhuma. E quando eu entendi isso, de que eu tinha que respeitar o meu processo e não olhar para o processo do outro, eu passei a ser muito mais carinhoso comigo, né? Eu me lembro de me pegar às vezes, sabe? Me questionando, pô, será que eu sei fazer esse negócio? Será que esse negócio é pra mim? Me pegava pensando nisso o tempo inteiro, né? E quando eu comecei a... E aí chegou nesse ponto em que eu falei, cara, não foi o seguinte, esse negócio não deve ser pra mim, mas deixa eu ter certeza se esse negócio não é pra mim mesmo.
deixa eu ter certeza se eu já sei o suficiente, né? Se eu já tenho todas as habilidades que eu preciso para chegar no próximo nível. E aí eu falei, cara, como que eu vou descobrir isso, né? Como que eu vou descobrir se eu sou suficiente para executar essa tarefa? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou conversar com essas pessoas. Eu vou começar a procurar as pessoas que têm mais resultado e vou entender delas o background, né? Quem elas são, da onde elas são e tudo mais. Vou contar para elas um pouco dos meus desafios e vou entender delas o que elas me sugerem, né? O que elas entendem como, né? Se de fato eu estou passando por um momento de grande desafio ou se eu posso simplesmente continuar o meu processo, ser mais gentil comigo e tal, e respeitar o processo e respeitar o tempo. E foi basicamente isso que eu fiz. Eu comecei a conversar com essas pessoas que eu admirava, que eu batia palma quando era reconhecido e tudo mais. Só que nunca tinha conversado com elas. Eu sempre ficava com aquele raso, né? Com aquela coisa de fora. Com aquela coisa de, bateu palma, beleza, escutou o discursinho ali, pegou, cada um vai pro seu canto e pronto. E aí eu comecei a entender a importância que tinha de eu ficar para depois do evento. Eu ficar no jantar, eu chegar mais cedo no evento para conversar com essas pessoas e ter mais tempo ali com essas pessoas fora do holofote, fora do palco. E perguntar para elas de fato coisas que eu gostaria de saber. Então, eu comecei a fazer isso com muita frequência e fiquei muito bom em fazer isso. E aí eu comecei com essas conversas, eu comecei a entender de que eu tinha muito que evoluir, tinha muita coisa para evoluir, e de que eu estava assim, sendo completamente injusto comigo, né? E que a evolução que eu precisava ter era uma evolução que ela não ia vir da noite pro dia, era uma evolução que ela ia sendo, ela seria construída ao longo do tempo, ela seria desenvolvida ao longo do tempo. E assim eu fui fazendo, né? Fui respeitando a minha evolução, fui respeitando o meu processo, buscando, né, evoluir, buscando me conectar com quem pudesse me ajudar a chegar mais longe. Mas a principal coisa foi que eu passei a me respeitar. Eu passei a cuidar de mim, né? E deixei de me penalizar por resultados que eu gostaria de ter, ou que eu achava que eu deveria ter, e comecei a descobrir que aquela franqueada que tinha resultado XPTO, era aquela pessoa, lógico, né, fez por merecer, trabalhou e tudo mais, mas teve um background muito mais amplo do que o meu, já tinha uma experiência na área, já tinha uma experiência comercial, enfim, e eu comecei a me respeitar a evolução, respeitar o meu processo, né? E eu sei que esse ponto é um ponto que faz muita gente desistir no meio do caminho. E é engraçado porque hoje é até difícil eu gravar esse vídeo, que eu fico tentando buscar na memória, tentando lembrar, tipo assim, quem era esse Alexandre, né? E eu tô lembrando aqui, eu tô vendo várias pessoas, vários corretores, várias corretoras que já trabalharam já comigo, que passaram comigo, mas que não respeitaram essa evolução, não se permitiram evoluir, né? Interromperam a evolução antes da hora. Obviamente, né, que tem que querer, tem que fazer por onde, lógico, não foi só porque eu conversei com as pessoas, não foi só porque eu entendi, mas foi porque eu entendi, me respeitei, dei tempo ao tempo e tolerei o processo, tolerei passar por absolutamente tudo, passo até hoje, né, os desafios eles continuam, só mudaram um pouco, né, os desafios eles estão em outra esfera, mas continuam existindo, mas o ponto é esse que eu queria trazer para vocês, não se compare. E agora eu tô indo, inclusive, gravar um podcast com uma turma que veio no R3 ontem, né? Que foi a Sandra Canelas, a Ruth e o Marco, lá da Collection Imob. E vou fazer exatamente isso. Eu vou entender. Porque ontem eles foram lá, deram a palestra, deram o discurso deles, mas o discurso deles é de 15, 20 minutos. Não dá tempo de explorar, não dá tempo de eu perguntar, não dá tempo de eu entender. Então eu vou ter esse tempo, esse momento com eles e tenho certeza que vai ser de grande valia. Espero que vocês assistam aí depois com a gente. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa seu like, se inscreve, deixa um comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!